Bom dia, pessoal. Estamos aqui no mais um episódio do Escola Cast, hoje com a professora Regina. Ela veio aqui hoje no Colégio Adélia fazer uma visita junto com a Rosângela, supervisora do sistema de ensino. Conversou hoje, palestrou para os alunos aqui do Fundamental sobre a questão de bullying, tá bom? Pessoal, em alguma área aí da tela vai estar aparecendo o QR Code para vocês aí, super importante esse QR Code. Para vocês que querem aí se profissionalizar, buscar uma profissão. A gente tem o nosso Netflix da educação, o EADélia. Clica no link aí, no QR Code, o Mateuzinho aí vai colocar em algum lugar aí para vocês. Vem saber um pouco mais sobre essa nossa plataforma da educação, tá bom? Pessoal, com vocês, professora Regina, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Legal. Professora, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na educação. Ela é longa, ela tem um certo tempo. Ela é longa e ainda continua, né? Ainda bem, eu acho Continua. que quem está na área da educação só para quando descansa de vez. Tá. Né? Educador é para sempre, não tem educador só na escola, em casa eu sou mãe, não, eu sou educadora a vida inteira, em qualquer lugar que eu tiver, eu vou usufruir do ato da educação, está incorporado no meu DNA. Até porque meu início, minha formação inicial foi com Paulo Freire, o que me qualifica A gente estava aqui no office falando um pouquinho. Né? Eu comecei a trabalhar numa escola privada e que tinha uma das filhas do Paulo Freire, era uma sócia da escola. E a cada 15 dias ele vinha fazer formação para gente. Nisso eu comecei a conhecer um pouco mais a família e passei 5 anos num grupo de estudos com a Madalena Freire, fazendo formação com ela. E só depois eu fui fazer faculdade de pedagogia, porque na época eu parei, porque eu aprendia muito mais com ela do que na faculdade de pedagogia. E aí eu fui fazer pedagogia muitos anos depois, quando abriu o Instituto Singularidades, que foi a primeira escola de pedagogia, de fato, em São Paulo, e eu fui a primeira turma que se formou lá. Então, vamos dizer assim, que a professora ela teve uma formação, teve um diploma com o Paulo Freire, com a família dele, para depois conseguir um timbrado do MEC para exercer a profissão. Exato. Mas o que me qualificou a ser quem eu sou hoje não foi o do MEC. Não. Ele só aprimorou. Professora, a sua história não é muito diferente da minha. O pessoal aqui que conhece a Escola Cash, conhece a Adélia, sabe, né? A gente está falando da terceira geração de educadores da família, né? Então eu só fui concluir fui pegar de fato lá o diploma do MEC, o certificado, né? Para falar que aí você é pedagogo, quase 11 anos depois de começar a trabalhar na direção da escola, né? Porque realmente eu fiz uma formação pedagógica, digamos assim, com a professora Maria Helena, minha avó, e com meu pai, o professor Luiz Rogério, né? E quantos anos a senhora está nessa área aí já da educação? Olha, eu entrei... Eu não quero te complicar, não. Não, eu não tenho esse problema também de idade. Eu entrei numa escola para substituir uma professora de berçário que foi passear de moto com um namorado que quebrou o pé. E eu fui entrar no berçário e eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu tenho 62. Então, eu estou na educação tá pouco 40 anos, 40 e tantos anos. 40 e tantos anos na educação. E eu não consigo sair dela. Não consegue sair dela. Professora, ao longo desses 40 anos, você acha assim que mudou na educação? A gente está falando tanto para coisas boas como para as coisas ruins. A gente sabe que, por exemplo, né, puxando uma linha no passado, os pais respeitavam muito mais a instituição escola. Hoje a gente já não vê esse respeito como a gente gostaria de ver. Mas o que você acha que foi vamos dividir essa pergunta de duas formas. Qual que você acha que foi a virada positiva nesses 40 anos e uma virada negativa, se você pudesse falar? Eu acho que a virada positiva dentro dos 40 anos é a partir do momento que você enxerga o aluno como um protagonista da aprendizagem. E isso não é agora da BNCC, que surgiu agora em papel. Para que ele aprenda de fato e se aproprie do conhecimento, ele tem que atuar nesse conhecimento. Ele não pode ficar esperando receber essa aprendizagem. Isso eu aprendi com Paulo Freire. Então, na verdade, isso não é recente.
né, em que você tem que compartilhar o conhecimento, em que você tem que ouvir o que eles têm de conhecimento prévio, para depois você atuar. Então, na verdade, assim, para mim, eu gosto de fazer essa analogia. Se você pegar um médico em 1950, colocar ele dentro da sala de cirurgia do Einstein, ele opera? Acho que não. Se você colocar um professor de 1950 você na sala de aula, ele consegue dar aula? Também acho que não. Por quê? Ele consegue, porque o equipamento é o mesmo. As cadeiras estão ali, a lousa. Ele só vai ter dificuldade com uma coisa. Só isso. O médico não consegue saber que lado fica o bisturi, porque o bisturi é virtual. Você percebe a evolução que teve? Na escola, não tanto, mas mudou uma coisa muito séria. Quem está olhando para o professor. Não é mais aquele aluno passivo que tinha nele um ícone de respeito. Ele é um aluno ativo. E para você garantir hoje a credibilidade profissional dentro do espaço da sala de aula, você precisa ter intencionalidade pedagógica. A palavra forte que a senhora está usando, intencionalidade pedagógica, Eu estou significa ser lá, parte do princípio que o professor tem que ter propósito. exato, eu não posso chegar lá e falar, abre o livro na página 7. Esse menino pega, está na página 7 em qualquer 10 segundos no celular. Eu tenho que motivar esse cara a querer olhar para essa página 7. E para isso eu tenho que ter um respaldo, um planejamento, a intencionalidade pedagógica que eu estou dizendo assim, eu estou aqui para ensinar o quê? Quando eu acabar esses 50 minutos de aula, esse menino tem que saber o quê? E como é que eu sei que se ele sabe ou não? Com boas perguntas, com interação entre ele e o conhecimento. Não espere aquele aluno de 1950 passivo que o professor falava, pega o lápis, ele pegava. Não existe Por que eu mais. tenho que pegar o lápis? O que eu vou fazer com o lápis? Eu posso fazer na cabeça. Você entendeu que você tem um outro, Entendi. uma outra ferramenta. Eu estou entendendo, professora Regina, a linha para onde a senhora está indo. E ela para mim, ela faz todo sentido. Né? Todo sentido. A gente, por exemplo, aqui trabalha com um sistema de ensino. O ângulo é um sistema fenomenal. Por quê? Porque o autor ele faz aquele material e aquele material, o professor que realmente se engaja em estar preparando a sua aula, o autor ele vai te dar todos os meios, todos os caminhos de como dar uma boa aula, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, como você tem que fazer, como você pode fazer. Mas é óbvio que quem vai estar entrando no campo e tentando fazer o gol, que é fazer o aluno aprender, é você. E eu acho hoje, professora Regina, indo um pouco nessa sua linha, de que se a gente não consegue demonstrar para o aluno a importância dele estar aprendendo sobre aquele conteúdo, ele não vai se esforçar para aprender. Não. A gente tem um programa do Líder em Mim, aqui na escola, que a senhora deve conhecer, com certeza. Com certeza. E ele tem um dos hábitos dele, né? É o seguinte: comece com um objetivo em mente. Eu estava conversando com os meus alunos da terceira série do ensino médio, eu dou aula para eles de filosofia e de projeto de vida, né? Falei para eles: vocês estão na terceira série do ensino médio, vocês ainda não sabem que faculdade vocês vão fazer? Então, como é que eu vou conseguir motivar vocês a estudarem? Para que vocês estão estudando? Vocês já estão atrás de um aluno que em determinado momento na vida dele, lá no Fundamental 2, ou até no primeiro ano do ensino médio, ele já falou, eu quero ser médico. E ele não mudou de ideia quanto ser médico. Então ele já entende o quanto ele tem que estudar, o que ele tem que fazer, ele já começou com um objetivo em mente. Então, por quê? Essa proposta do ângulo, por que a gente fala que é uma aprendizagem em espiral? Por quê? Porque essa habilidade para ele ser médico, ou ele ser o que ele quiser ser, está sendo construída lá no infantil. Se você pegar, por exemplo, pegar todas as apostilas e abrir, tem habilidade que está lá e está no terceiro do médio. O que modifica é exatamente a intencionalidade pedagógica e o nível de abstração dessa habilidade. Então, eu vou pegar a habilidade simples aqui, inicial, para que ele venha construindo ela. Quando ele chega no médio, ele deita e rola. Vou dar um exemplo para a senhora. Sou professor de história também. Tá?
Então a gente pega lá, a primeira vez que os alunos têm contato, por exemplo, com a carta do Pedro Vaz de Caminha, ela acontece no Fundamental 1, se eu não me engano, no quarto ou no quinto ano, tá? Então os Eu alunos... acho que é no quinto ano, No mas eu não quinto tenho ano. certeza, mas eu tenho Eu acho quase. também que é no Eu quinto abri ano. outro dia essa apostila, especificamente a de história, e eu acho que foi a do quinto ano. Aí os alunos têm o primeiro contato com a carta do Pedro Vaz de Caminha, tá? O que que eles fazem? O que que eles estão fazendo? Eles estão conhecendo aquele documento. Exato. Legal. Quando chega no Fundamental 2, esse conteúdo volta também, a carta do Pedro Vaz de Caminha. Mas ele volta com uma outra Abordagem. abordagem, uma outra exploração da carta em si. Quando chega no ensino médio, que você vai dar aula de história, ele já pergunta assim: Pedro Vaz de Caminha existiu? Aquela Né? carta, de fato, aconteceu. A carta de fato aconteceu, quem ele era? Né? Porque é, é, ele vai escalando os graus, né, para o aluno chegar lá no final e ele ter passado do início, do meio e do fim do processo. O ângulo ele trabalha de uma forma que é maravilhosa. Os outros sistemas de ensino eles podem até tentar se apropriar disso, mas a gente sabe que foi o ângulo que criou. Exato. E assim, e uma coisa que aí que eu falo da importância de um bom professor, porque ele tem um material de aporte magnífico. Quisera eu ter dado aula com toda aquela apostila do professor, tendo tanta clareza do que, por que que eu tenho que começar com isso, qual é o objetivo daquela aula, por que que eu tenho que fazer aquelas perguntas no início, tá? Se eu não tenho intencionalidade pedagógica de o que é que eu quero com isso, para pôr a minha digital naquela apostila, que eu acho que é isso que faz a diferença, a apostila está lá com tudo que eu preciso, mas eu tenho que dar o meu olhar, eu tenho que cutucar esse menino. Então aqui tem 4 objetivos, mas qual é a habilidade principal desse objetivo? Essa. Então é essa que eu vou levá-los. E não é levar de induzir, é de conduzir. Tem uma diferença muito grande de induzir a fazer alguma coisa e de conduzir para fazer alguma coisa. Eu estava falar mais longo aqui. Eu recebi os meus professores dão aula de ciências, famosas ciências teóricas no nono ano. Que aí se divide em duas frentes, que é a química e a física. Aí o professor de física chegou assim para mim, falou, cara, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Não, porque eu estou dando aula de física para os alunos e eles não sabem porcentagem. E tem 2 exercícios de cálculo. E os alunos não estão conseguindo fazer, eles estão travados aqui. Eu falei, o erro é seu. Como assim, Renan? Eu falei assim, traz o material. Começamos a ler o material. Falei para eles, falei assim, olha o objetivo que o autor coloca aqui. O objetivo, né? O objetivo é concorrente, né? Então, a finalidade. Eu não acho. De verdade, conhecendo o material, eu não acho. Tu não acha, né? A finalidade da aula não é o desenvolvimento do cálculo. Porque era uma aula em que ele estava trabalhando aquela questão de energias renováveis, quais são os tipos de energia que existiam. Em determinado momento, ele colocava lá 2 exercícios de cálculo. Eu falei para ele o seguinte, falei assim, o cálculo aqui não é o objeto da aula. Não é objeto do conhecimento, então não se preocupe. Dá para ele a resposta de... Toca para frente, o que você faz? Você já viu que os alunos não sabem porcentagem? Você vai sair daqui, vai falar, professor de matemática? Não é um problema. Eu fui desenvolver alguns exercícios, os alunos não estão sabendo colocar a casa decimal, a vírgula. Volta lá com eles, porque assim, o meu negócio é falar de energia renovável com eles. Energia eólica, energia solar, tudo bem, tudo bem. E aí o cara olhou para mim, falei, cara, assim, você nem devia estar falando comigo. Você devia ter lido o material todo. E aí você mesmo ia chegar à conclusão de que o que menos me importava naquele momento era o cálculo. Né? Então, muitas vezes, assim, puxando um pouquinho assim, a gente vê que muitas vezes também o professor parece que ele é tão igual ou às vezes pior que o aluno. Porque a gente fala que o aluno tem que estar sempre estudando. Né? Ele tem que estar sempre buscando conhecimento. Mas o professor também ele tem que estar sempre estudando e preparando uma boa aula. Eu acabei de falar isso, eu sou educadora, eu estudei, eu continuo estudando, eu tenho um grupo de estudos relacionados com resolução de conflitos que a gente se reúne uma vez por mês para discutir esse tema, que é do meu interesse, porque minha área de pesquisa é o desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral? Legal. Porque a gente tem um desenvolvimento cognitivo garantido nas faculdades de pedagogia. Sim. Piaget entra feliz, ele, Vygotsky e tudo mais. Tudo mais. Desenvolvimento moral. Como é que ele acontece?
Forte, forte. Então, e aí a minha linha de estudo é essa. Por isso que eu vim falar de bullying. Tem tudo a ver com desenvolvimento moral, Hoje o né? professor teve aqui presente falando de bullying, né? Mas voltando um pouco aí tentando aqui fazer até um paralelo com algumas situações reais que a gente vive, né? Eu acho que hoje a escola, professora, ela tem que ser mediadora, né? Se a gente pegar um tempo atrás, a escola ela já foi muito impositiva, ao meu ver. A escola punia, a escola divertia, a escola suspendia, ponto Isso. final. Faça-se cumprir, basicamente, né? Ela era uma juíza, ao meu ver, né? Faça cumprir. E hoje, eu acho que a gente tem que buscar entender cada vez mais o que levou o aluno a tomar tal atitude ou cometer tal ato, né? Exato. Então, um exemplo assim, ó, por exemplo, eu estava hoje recebi um problema de um aluno do ensino médio, e o aluno do ensino médio pegou a prova, ele escreveu um textão na prova, falando que ele não deveria fazer aquela prova, porque a forma como a prova foi elaborada e feita não foi o que foi combinado com o professor, com a coordenação. Cara, um textão. Textão. Aí, não, mas como é que pode um aluno escrever isso? Como é que pode aquilo? Um dia assim, eu falei, ó, para todo mundo, porque o aluno tá certo, ele tá no direito dele de reclamar e questionar aquilo que o mandaram fazer. A gente tá no século XXI, a gente não tá mais no século XX. Então vamos levar isso para um outro lado, né? Chamei o aluno, falei assim, olha, meu querido, você tem todo o direito de se manifestar, você tem todo o direito de se expressar. O problema é que na escola você tá para errar e a forma como eu te corrijo, você vai levar daqui para fora. Por quê? Porque a sociedade lá fora talvez não seja tão boa com você quanto a escola vai ser, né? Então eu até brinquei com ele e falei assim, cara, ó, você não pode se dirigir dessa forma, arrogante, prepotente, exigindo, Para principalmente ninguém. e principalmente para eu, diretor escolar, que vou julgar o seu caso. Ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, porque olha só, se você escreve aqui só, ó, não dá para fazer a prova porque não foi o que a gente combinou e tal. Ou se você tivesse vindo me procurar, eu teria falado com a professora, mas a forma como você escreve esse texto, ela é 100% agressiva. E as pessoas que vão ler não vão gostar do que você No está mundo escrevendo. real você estava despedido. Ponto final. Era isso, querido. Aí o Ainda menino bem que ainda você erra aqui. Ainda o menino falou pra mim, não, eu perguntei pra ele, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero ser PM. Eu falei, você já imaginou você escrevendo uma carta dessa pro teu chefe? Tá na rua. Você vai No ficar, meu mínimo amigo, encana. limpando o banheiro ali No na mínimo, delegacia? no mínimo Entendeu? encana no quartel uns 15 dias ali. Então a gente, né, professora, hoje, né, até legal saber que a senhora tem essa formação de mediação de conflitos, porque a escola do século XXI que não souber mediar conflitos não é mais um ambiente escolar. Então, uma escola que vira para um aluno e toma como regra, dando exemplo, não é aqui, eu estou Sim, dando um sim, exemplo. sim, sim. Não pode ficar de boné, porque senão. E o argumento é, na sala de aula não pode usar boné, porque. Por quê? A primeira coisa que o menino vai perguntar. Por quê? Por quê? O Eu vou adolescente quer saber aprender. por quê. E eu vou aprender mais ou menos com o boné na cabeça. Ela não parou para pensar numa outra vertente que pode ter acontecido. Este menino tá naquela fase que o cabelo dele não tá legal. E o boné ajuda a esconder. E o boné o protege. Então, como é que você determina uma regra sem o menor sentido? Ele vai aprender mais ou menos com o boné. E eu já tive conversas assim, porque durante um período da minha vida eu trabalhei na rede pública, como formadora de gestor e professor. Não como professora, mas fazia formação. Tá. Então, assim, eu tive diretor que virou para mim e falou assim, mas ele pode esconder a droga no boné. Eu falei, sério, você tira o boné, ele não entra mais com a droga. Você racha mesmo. O problema é o boné. Então você vai ter que tirar a roupa inteira dele, porque ele vai esconder em outros lugares, se ele quiser entrar com a droga. Você não está prevenindo a droga proibindo o boné. Você está dando mais um motivo para ele querer entrar com a droga aqui, para burlar uma regra. Porque você não deixa ele agir. Você não dá autonomia moral para ele. E aí eu entro na autonomia moral. Você não constrói autonomia moral criando muitas regras e regras sem sentido. Até porque se você quer construir autonomia, o princípio seria você não Exato. regrar. Não, é você sentar Dirigir, junto. né? Não, é você sentar junto com esse cara e falar, nós precisamos de regra para viver socialmente. Sim.
Então vamos construir algumas. Aqui, por exemplo, nesse colégio, não pode tal coisa. Isso é uma regra, tá? E vocês concordam? Vocês entendem o motivo dessa regra? Essa regra precisa ser construída. E tem regra que é posta. É obrigatório usar cinto. Na minha cidade, São Paulo, eu não posso sair com meu carro na terça-feira. Das 7 da manhã às 5 da tarde. É uma regra. Sim. Que aí eu vou tomar multa. Eu tenho que sair antes das 7 e depois das 8 eu posso andar com o carro. É o rodízio, né? É uma regra. Se eu quero quebrar, eu vou pagar multa. Regra não tem acordo. Por isso que eu digo, algumas salas de aula, principalmente dos menores, em vez de você fazer regras, faça combinados. Combinado é isso aqui, ó. Regra imposta. Tem regra na escola. Você não vai tomar lanche a hora que você quer. Você não vai sair para brincar a hora que você quer. É regra. Isso está posto. Isso você não precisa discutir com o menino. Se ele quiser sair, você fala, não, o nosso recreio é às 3 da tarde, não é às 2. Você não vai sair agora da sala, porque não pode. Tem outras crianças usando aquele espaço. Sim. Para convivência social. Mas combinado, se você entra numa sala de aula, principalmente de Fundamental 1, não tem aquela cartaz de regra que começa assim: não correr pela sala, não falar em voz alta, não pegar o material do amiguinho. Com qual mensagem você está passando para essa criança? Não pode, não, não. Eu vou quebrar esse não. Se você senta com A eles... senhora acredita que o princípio da criança e do adolescente é quebrar o não? O princípio do humano é combater o não. Combater. A princípio. Principalmente se ele não tiver significado. Porque se ele faz significado para mim, eu não quebro. Eu vou junto. Faz sentido. Se ele não tem significado, eu vou burlar. E vou enfrentar as consequências. Que geralmente, principalmente quando a gente lida com os menores e as famílias, a regra é muito relativa. Se eu estou sem paciência, pode usar o celular mais tempo. Porque eu não estou. Ele fica no celular e não me atrapalha. Eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Eu não estou julgando nenhuma mãe e pai falar isso. Não. Entendeu? Eu estou só dizendo que regra, você não abre mão. É porque se a gente não tomar cuidado, né, professor, o que é que acontece? A gente acaba caindo muito no... Não sei nem... Pode depender do meu estado de humor. Não, eu vou ver se eu consigo achar uma forma correta aqui de me expressar e a gente seguir essa linha de pensamento. Hoje, as questões, elas estão todas muito divididas. Né? Parece que é rico contra pobre, Isso. é negro contra branco, é evangélico contra católico, e assim vai. Parece que as estruturas sociais, elas estão partindo de um princípio de divisão. Lado A, lado B. Só tem isso. Só tem isso. Só O tem mundo virou uma balança. Exatamente. Que é horrível. Que é horrível. E eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Eu estava dando aula de filosofia para meus alunos e eu falei para eles o seguinte, falei assim, olha, e a gente estava falando do ser humano, o início do ser humano, tal. Eu falei assim, ó, vamos lá, no seguinte. Quem aqui acredita que o homem veio do macaco? Quem aqui acredita que o homem veio de Adão e Eva? Quem aqui não acredita em porra nenhuma? Desculpa a palavra. Mas lá levanta a mão. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um vai acreditar em alguma coisa. Só que aí, nós temos dois problemas. O seu acreditar tem que ser baseado no quê? Você não pode simplesmente chegar, eu não posso simplesmente chegar para você e falar assim, olha, eu acredito que o homem veio de Adão e Eva. Eu sou cristão, é a minha concepção, eu acredito nisso, particularmente, minha visão. Só que, para eu acreditar que o homem veio de Adão e Eva, eu preciso de uma fundamentação, eu preciso explicar o meu ponto de vista. E se você acredita que o homem veio do macaco, que não tem problema nenhum também, você precisa fundamentar o porquê que você acha isso. Que a teoria de Darwin. Que a teoria de Darwin, o cara chega e fala... Você tem que estudar. Você tem que argumentar baseado naquilo que você sabe. E a argumentação faz bem, o debate faz bem, e a gente está perdendo isso. Exato. E aonde a gente tem que resgatar isso para mudar a sociedade? É na família? Não. Onde é? Aonde nós estamos? Na escola. Exato. A gente tem que pensar que é o seguinte, as pessoas vêm do primeiro eixo, que é a família. Sim. Aqui é um espaço confortável.
aqui tem os que eu gosto, que gostam de mim, aqui eu erro e tudo bem, vem cá. Esse aqui é um núcleo muito pequeno, mesmo que eu tenha 11 irmãos. Muito É pequeno, muito muito pequeno. pequeno. Aí eu venho para o grande espaço onde eu vou passar, em média, 30 anos da minha vida, se eu fizer pós, doutorado, mestrado, que é o espaço da educação. Onde tem uma diversidade de religião, raça, cultura. É aqui que eu tenho que aprender a argumentação. Aqui eu aprendo a argumentar, aqui o pai começa a reclamar quando eu dou conta de argumentar, porque ele fala, meu filho agora não aceita mais um sim ou não. Né? Que bom, meu amigo, dá valor a isso, porque ninguém vai fazer ele de idiota. Ele não vai votar porque é o Chimbinha que se candidatou. Pelo amor de Deus, ele tem que ter, ele pode votar em quem ele quiser, mas que ele me dê argumentos por que ele está votando nesse cara. Sim. Porque enquanto a gente não aprender a argumentar, a entender, eu quero votar no fulano por quê? Por conta disso, 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 eu vou ter qualquer um governando esse país. Qualquer coisa. Esse país continua patinando nesse sentido. Por quê? Porque a gente aqui, eu vou falar por mim, tá? Eu cometi muitos erros profissionais na minha vida como educadora. Eu tenho consciência disso quando eu vejo a quantidade racista que tem nesse mundo. Eu não ensinei direito o que era escravidão, não estou brincando, isso para mim é muito sério. Mas Se eu tivesse de fato ensinado o que foi a escravidão, o que foi 300 anos de opressão que esse país fez, teríamos menos racistas. sim. Da mesma maneira que na Alemanha eles ensinaram tão bem o que é o nazismo, que o nazismo não consegue ter força lá. Ele tem os seus núcleos, mas ele é muito fraco. Por quê? Para os alemães isso foi um absurdo. Isso ficou muito claro na educação que eles deram pós-guerra. Nós não educamos pós-abolição. Não educamos. E esse não educar veio até a década de 90 e 2000, onde eu fui professora dos alunos, falei sobre racismo, mas não foi suficiente. Mas então, professor, aí você vê o seguinte, né? Eu estava explicando até isso para os alunos meus, não sei se foi esse ano, mas em um ano. A gente tem o Big Brother, né? Aí no Big Brother me teve uma coisa que me chamou a atenção, que não foi nessa edição, foi na edição que o Fiuk participou. Né? E o Fiuk começou a dar um discurso que ele falava assim, que ele era um indivíduo branco, um homem branco da classe média alta, que portanto ele teve direitos. E eu falei assim para ele, gente, aquilo para mim, que aquele menino começou a falar em rede nacional, faz todo sentido. E quem dera, eu estou falando para vocês como um indivíduo branco, da classe média, que tive sim os meus privilégios por causa da minha cor, e eu tenho que reconhecer, até dei um exemplo do menino aqui que dá aula de sociologia, o professor Fabrício, foi meu aluno, estudou aqui comigo e tal, hoje ele é professor de sociologia, fez mestrado na Unicamp e tal, eu falei assim, ó, a gente pode fazer um experimento social, o Fabrício é um menino mais pardo, mais moreno e tal, coloca o Fabrício andando na rua, e coloca eu andando na rua sem parar. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai sofrer uma abordagem policial. Precisa ir longe. Você tem filho homem? Não. Então, eu tenho. O meu filho pode andar sem camisa na rua no verão, que ninguém vai parar ele. Põe um menino preto para andar na rua sem camisa, se 10 segundos depois a polícia não encosta nele. Exatamente. E aí o pessoal pensa que a gente tá falando mal da polícia, a gente não tá falando mal da polícia. É um racismo estrutural, exatamente, não é a polícia. Exatamente, não é a polícia, não é a polícia. Quantas pessoas estão vendo um rapaz negro vindo na sua direção, atravessam a rua? Isso não tem nada a ver com a polícia. Tem a ver com racismo estrutural. A probabilidade dele ser um assaltante passou a ser maior pela cor, pois eu fui assaltada por um rapaz claro, então não é essa a questão é a estrutura que está posta do racismo e que a gente tem que começar a mudar, e é também aqui dentro. Eu acho que o papel da educação nesse país é o que vai transformar. O pessoal pergunta para mim assim, fala assim, Luiz, você é a favor de cotas? Nossa, cara, uma pergunta que eu falo, sou. Mas como é que você pode ser a favor de cotas? Eu falei assim, olha, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, se a gente pensar que os indivíduos que são brancos e eles não passaram por processo de escravidão, então que logo eles tiveram, ou suas famílias tiveram mais oportunidade de fazer um acúmulo de capital. E existe uma coisa chamada herança, que é passado de um para outro. Acabou. Agora, se a gente também pegar e ver que existiram indivíduos que já passaram desse processo, também conseguiram já fazer um acúmulo de capital, então a gente tem que começar a pensar
pensar um pouquinho. Então eu acho que o sistema da cota, a cota em si, ela deveria levar em conta o critério social que aquele indivíduo se encontra. Porque você tem indivíduos também, vamos colocar assim, brancos, que recebem assistência social do governo, recebem Bolsa Família, e de repente aquele aluno, ele também precisa de uma cota, ele precisa de uma ajuda. Né? Então, assim, o pessoal fica possesso quando eu falo, né? Ainda mais porque a gente é uma escola particular, então, mas sim, eu sou a favor das cotas, vou continuar sendo, e acho que é uma Eu acho forma, que sim, de você reparar um erro histórico. cota é reparação, só tem esse nome. Então a reparação agora é para os negros. Desculpa, eles que mais sofreram. Da mesma maneira que eu acho que a gente não ensinou direito o que que era a ditadura. Senão ninguém ia querer ela de volta dia 8 de janeiro. Você percebe que a gente. O que que acontece na minha. E aí é uma opinião muito minha, tá? A gente tem uma memória histórica muito superficial. Se você for falar em pandemia, já foi. Não, gente, vamos prestar atenção no que a gente viveu. A gente não pode descartar o que é ruim, e a gente fez isso com a escravidão, com a ditadura e com a pandemia. Vamos falar rápido e passar Eu acho que é bem adiante. aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida Então, não gente, vamos refletir que foi um momento, um marco do mundo, não só nosso, o que aconteceu. A gente perdendo gente sem entender porque a gente vivendo uma situação de perda e pânico constante, você não sai de casa, você desinfetava essa garrafa, tudo era desinfetado para sobreviver. E parece que não aconteceu, ou parece que faz 10 anos que aconteceu. Foi anteontem, literalmente. Então, o que eu acho que acontece muito com a gente, e aí a tua área é real, a gente passa rápido por aquele histórico que marca socialmente. É, eu acredito nisso também, ô Regiane, mas aí eu ia tentar fazer uma. Se a gente conseguir fazer um paralelo aqui, a gente estava falando em que as pessoas hoje escolhem lado. E eu acho que essa escolha de lados, hoje, né, um estudo que eu faço, uma visão que eu tenho, ela ficou mais fácil. Ela ficou mais fácil por quê? Porque hoje você tem uma coisa chamada as redes sociais. Então, assim, você só vai seguir, ou você só vai ouvir com quem você está de acordo, quem está alinhado a você. E se existe alguém que fala ao contrário, você não vai querer ouvir aquela pessoa, pelo contrário, você vai até lá xingar ela, né? É, E é você não uma vai coisa argumentar, assim, você vai xingar. é uma coisa que eu falo assim, é porque, por exemplo, eu sou cristão, eu sou, não gosto nem de falar a palavra evangélico, eu sou cristão, eu acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia, tal, mas não é porque eu leio a Bíblia e acredito naquilo que está, que eu não posso deixar, que eu não devo deixar de ler, por exemplo, os livros de Veda. Eu não posso deixar de ler alguma coisa sobre espiritismo, eu não posso deixar de ler alguma coisa sobre candomblé. Por quê? Porque eu também tenho que entender como o contraditório de mim pensa. E nem precisa ser contraditório, ele simplesmente crê em outra coisa. E Exatamente. não significa que é o contrário do que você crê. Significa que é diferente. Diferente. E ser diferente, hoje em dia virou um problema. E até porque o diferente também, uma hora se completa, se Sem une. dúvida. Existem muitos pensamentos que vão Se se não se, conversar se ali. não se conversarem, não teria aqueles casamentos ecumênicos, aqueles cultos ecumênicos de casamento. Porque se conversam. Você consegue pôr 4, 5 religiões para celebrar a união de um casal. Exatamente. Então, o que eu tô querendo, o que a gente precisa ajudar esses nossos meninos que estão aí a ver é que tem que ser diferente. Mas quanto tempo você acha que isso vai levar para chegar no Brasil? Eu acho muito, professora, muito complicado essa questão, porque assim, eu hoje morro de medo do Brasil. Morro de medo do Brasil porque eu sei o jovem que eu formo. Tá? Eu sei o jovem que eu formo, eu sei o jovem que está saindo daqui. Eu sei que eu posso me esforçar, todo mundo pode se esforçar, mas as redes sociais são mais fortes que a gente. E eu venho alertando disso, venho falando sobre isso já há muito tempo, não é de hoje, não é de hoje. É assim. E eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu acho que a gente está indo cada vez mais para um extremismo que não vai ser bom. Não vai ser bom
para a gente como nação, como país? Eu acredito na educação, sempre, a princípio de tudo. E eu acho que a gente só combate o que é errado quando a gente olha para o que é errado, quando a gente discute. Então a gente tem que discutir muito em sala de aula o fake news. Sim. A gente não pode falar isso, não está aqui porque ele está com o celular desligado. Aqui não tem fake news. Amor, tem fake news em qualquer lugar. Mas então, Né? Então, Regina, posso só falar uma coisa agora, isso. como professor de história, que o pessoal precisa entender? Porque assim, a gente fala de fake news e, primeiro, eu particularmente, eu já não gosto da gente pegar a palavra em inglês e trazer para português. Também não. Ponto. Acho que é um erro. A mentira. O nome para mim é a mentira. Mentira, notícia falsa, Uma notícia entendeu? falsa. Para mim eu já não gosto muito disso. Eu sou meio que nem o Caetano, também não gosto de americanizar as coisas. Também não gosto muito, não. Você vai hoje na Paulista, parece que o pessoal tá falando inglês, parece que não sei o que. Fala, meu amigo, fala português, vai, que é assim. Não vem querer parecer bonito, que tu não é, tá? Mas qual que é o problema? O que a gente chama de notícia falsa, ou a gente tem que usar o termo, porque é o fake news, ele é uma coisa, gente, que existe desde que o homem é homem, caramba. É mentira, existe desde que o homem é homem. Mas parece que é uma coisa nova. Não é. Entendeu? Então, a gente tem que falar disso para esses meninos. Gente, notícia mentirosa existe desde que surgiu a prensa. A primeira notícia. Teve o primeiro jornal de verdade, mas lá no lado tinha uma outra notícia que de fato não era real. Então, o que a gente faz com isso? A gente ensina esses meninos a analisarem. A gente ensina esses meninos a olharem para o que eles estão lendo e ver, mas qual é a fonte? Baseado em que ele está dizendo isso? A gente tem que criar investigadores. Eu falo isso e eu falo para todo mundo isso, professora. Tenho certeza que a senhora não vai discordar de mim. Toda notícia que a gente lê, toda, alguém publicou. Quem publicou, quem fez, quem escreveu, tem viés. Ponto. Toda reportagem que a gente lê, isso eu aprendi com a minha mãe, professora de língua portuguesa, tem viés. Agora, eu posso ler a mesma notícia na Globo, na UOL, ela vai ter um viés. Eu posso pegar e ler essa notícia em outro lugar, na Oeste, na Jovem Pan, que vai falar de uma forma diferente da mesma notícia. Tá? E o que eu faço? Bom, agora eu tenho 2 viés aqui, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que a situação deve ser essa daqui. Pronto, formei a minha opinião. Isso. Gente, para você formar a opinião, pelo amor de Deus, Matheus, faz um corte disso, ó. A formação de opinião requer que você escute pelo menos 2 lados. Minimamente 2 lados. Minimamente 2 lados. Se der para 3 é melhor. É só você pensar, gente, o juiz quando vai tomar uma decisão, ele precisa ouvir defesa e acusação. E aí, ele toma uma decisão. Então não adianta. E o júri tem que ser composto por números ímpares. Por que será? Então não adianta. Para ter várias. Fica muito assim, professor, é uma coisa que me revolta, sabe? Você fica ouvindo o mesmo canal de YouTube, o mesmo youtuber de sempre. O mesmo não sei o que lá de sempre. Não, aí você vê o quê? Tá que nem igreja, a gente fala, né, que tem crente papagaio, tem aluno papagaio, tem que repete só aquilo que ouve. E quando você começa a inquirir, eu sou professor de filosofia, para mim é muito fácil inquirir alguém sobre aquilo que ele leu. Exato. Né? Por quê? Aí a pessoa começa a ficar revoltada. Mas por que para você faz? Porque você desenvolveu a habilidade de argumentação. Sim. Então faça isso. Qualquer professor de história, geografia, matemática, ciências, biologia, física, desenvolva essa habilidade nesses meninos para que eles argumentem sobre e possam fazer essa leitura que a gente, adulto, que já está no mundo há mais tempo, faz. Peraí, deixa eu ver o que está falando aqui. Mas a senhora acredita que é todo professor que quer ouvir a opinião de um aluno? Então, eu acredito que deveria, mas não é todo. Tem professor que, por que ele não quer ouvir? Agora também a gente também tem que fazer esse percurso quando a gente lida com relações, com resolução de conflito. Por que esse professor resiste a ouvir? Porque talvez ele não consiga ter bons argumentos para rebater esse menino dessa prova, por exemplo. É preciso ter muito bons argumentos para rebater. Ou argumentos reais, do tipo, não,
eu vou manter essa prova, porque ela vai me validar o que que você aprendeu até agora disso. Se eu descobrir que pelo seu resultado que você não aprendeu, isso é ponto para nós dois, para eu reformular a sua aprendizagem. Eu tenho motivo de ter dado essa prova neste formato. Agora, se eu não tenho, e se eu sou aquele professor que deu a prova para fazer uma pegadinha, agora eu pego eles, né? Que eu lembro da minha professora falar. Cada vez que a gente olhava para o lado, ela falava assim: conversa agora, na hora da prova nós vamos ver. A A ameaça, prova, virou uma ameaça. a prova era poder de barganha, fica quieto para aprender, porque eu não aprendia quieta, nem falando. Tinha mais coisas que eu precisaria para aprender que ela não me dava. Mas você está entendendo? Professor que usa avaliação como ferramenta de poder não se sustenta hoje em dia. Não. Então, é aí que está. O trabalho que a gente precisa fazer não é só com o aluno, é com o aluno e com os professores. Porque eu volto a te dizer, quem está olhando para eles não é o cara de 1950, eles mudaram. Eles têm informação na ponta do dedo. Então, a gente que se cuide. Eu tenho que me garantir pela minha competência acadêmica. Sabe que uma vez eu acabei com meus alunos assim? Eu vou te falar como. Você já deve ter Eu não ouvido quero que você falar. acabe com os alunos. Não. Acabei com meus alunos Eu com vou o celular. te Com o celular. Com o celular. Vou te explicar como. Falei pra eles o seguinte. Falei assim, ó. Faz uma pesquisa aí sobre os Rothschild. Faz aí, lê. Uma lida aí. Pega o celular aí, ó, lê. Eu tenho que resolver uns negócios. Realmente, fazer uns negócios no computador aqui, rapidinho. Responder e-mail e tal. Vida de diretor, você tá dando... responder e-mail. E aí, daqui a pouco o tio volta aqui. Pegar o celular, silêncio e tal. Todo mundo. Agora começa a falar. Aí começaram a falar um monte de conspiração. Por quê? Porque todos eles leram apenas textos que falavam sobre conspiração. Digita Rothschild Vem no de Google, o reto. que vai aparecer pra você? Teoria da conspiração. Uhum. Vai ver assim pra eles. Ah, vocês devem ter lido algum texto que diz que os Rothschild patrocinaram os dois lados da guerra nas guerras napoleônicas, né? Tanto os franceses como os ingleses. E vocês devem ter chegado numa parte onde diz que eles ganharam horrores de dinheiro. Por quê? Porque os Rothschilds conseguiram ver que a Inglaterra ganhou a guerra na última batalha de Waterloo, conseguiu chegar com mensageiros antes, porém eles espalharam que tinham perdido, as ações caíram, e eles compraram um monte e ficaram Milionários. bilionários. Bilionários. Falei pra eles, é mentira. Não, professor, mas a gente leu. Eu falei, é mentira. Agora eu vou passar para vocês uma fonte fidedigna de um historiador que escreveu sobre o assunto. Assim, um link só para eles, mas é um link que se você digita no Google, você não acha. Você não vai achar. Você não vai achar. Basicamente, você não vai achar. Ele foi um historiador que escreveu um livro e ele se baseando, porque bolsa é dinheiro, se é dinheiro tem registro. Exato. Né? Então eles fazem documentos. Exatamente, fica muito fácil de você provar. Né? Exato. E ele falou, gente, o historiador chega à conclusão e fala assim, olha, não houve nenhuma alteração de tamanha compra não houve volume de mercado ao final da guerra que justificasse que alguém, quem quer que fosse, tivesse ficado tão rico. Eu falei, tá vendo como você cria uma fake news em 2 minutos? E o que vende mais? A notícia verdadeira ou a fake news? Abre o Google. A lista de conspiração é muito maior do que o que de fato aconteceu. Exatamente. Vai lá pro fim, se for. E aí os alunos, eles olharam assim pra mim e eles falaram, pô, professor, caramba. Eu falei, eu sabia que nenhum de vocês ia chegar até ali a ler um texto desse. Porque pra vocês é mais legal ficar lendo história fantasiosa, história criada, história sem base. Porque olha só, eu falo pra vocês, se o cara vai lá, ele pega o pensamento dele, justifica em tal coisa, tem uma nota de rodapé, você só pode contradizer aquilo que ele falou se você for ver a nota de rodapé. Exato. E depois, que fonte é essa? E atrás dessa... Demora muito. Muito. Mas muito. você pega a fonte e vê. Exatamente. E quem quer fazer isso hoje em dia? É tudo touch. Olhou, bateu. É isso. Professora, a senhora também veio aqui hoje falar sobre bullying, né? Vem. Muito interessante, porque assim, eu costumo dizer que eu fui um adolescente que sofri bullying. A senhora pode ver, o pessoal aí de casa pode ver por causa do meu olho. Eu tenho uma mancha no meu olho
desde os 4 anos de idade. Então, a senhora Desde os imagina o que 4 foi anos. crescer no ambiente escolar com isso, tá? E então, quando o aluno vem falar, o pai vem falar de bullying comigo e tal, eu sempre explico para eles o seguinte: fala assim, ó, o bullying, primeira coisa, porque tem muito pai que acontece uma situação na escola e fala, é bullying. Não, não é bullying. O bullying, ele é um processo que precisa se repetir. Sem a repetição, ele não é bullying. Ele é conflito. Ele é conflito e desavença. Ponto. Você Exato. resolve ali, arruma ali, né? E eu falo isso por causa da minha experiência. Porque assim, às vezes eu saía, discutia com um amiguinho e tal, brigava com o amiguinho, aí o amiguinho, quando não tinha mais nada pra falar, ele falava, ah, vai, seu caolho. Tá. Mas ele não me chamava de caolho ou de Tempo cego o todo. tempo todo. Ele só usou aquilo naquele momento como um argumento, porque ele já acabou ali pra ele, já não tinha mais pra tentar me Que o menosprezar, limite acabar de comigo. argumentação É, dele era pequeno, acabou. chegou no Acabou. limite dele, ele vai lá e agride. Meu pai sempre brinca, né? Verbalmente. Meu pai tem 4 filhos, nós somos em 4, né? E com homem é uma coisa fantástica. Porque quando acaba a argumentação, você sai no braço. E existiu Acho uma época. fantástico. Não, existiu uma época em que quando você é moleque, pra mim isso fazia total sentido. Tá bom? Porque a gente saía pra quadra jogar futebol, uma hora todo mundo se batia e. Dia seguinte, tava todo mundo na mesma quadra, no mesmo lugar, jogando futebol. Tá? Agora, óbvio que se bater não é uma coisa bonita, porque uma hora você cresce, você vê que nem tudo você vai resolver no braço, né? Você precisa saber dialogar, precisa saber conversar. Mas, professora, a senhora que é especialista nessa área, o que devem fazer os pais com os filhos que estão sofrendo bullying na escola? Primeiro que não existe a solução nem dos pais, nem só da escola. É preciso a equipe inteira, todo mundo se envolver nisso. Eu estava falando disso para os seus alunos. São 3 atores no bullying. O agressor, que a gente chama de autor, porque agressor Sim. é ruim, a vítima ou o alvo e a plateia, ou o espectador. Interessante. Quando você pensa nisso, a plateia às vezes é plateia com medo de virar vítima. Sim. Então, Verdade. quem que você tem que fortalecer e criar é a plateia. Para que ela se fortaleça e ajude a mudar esse Se a lugar. plateia não ri, não tem piada. A plateia não só não tem que rir, como tem que dar aporte à vítima num outro nível. Então, apoio ao agressor. Porque Aquele que agride também tem algum problema, tá passando por alguma coisa. Sério de desenvolvimento moral. Sim. Ele deixou de acreditar que respeito é um valor. Porque se eu pratico bullying é porque eu não te considero com você que você mereça respeito. E respeito é um valor que a gente pode perder ou não. Isso tem a ver com desenvolvimento moral. Esse autor, esse agressor, ele precisa de ajuda. Ele não precisa tomar bronca e ser punido, porque isso não vai mudar a postura dele. Ele precisa ser fortalecido em encontrar, olha, cara, respeito é uma coisa que a gente precisa construir. E aí você consegue construir isso perguntando para ele, conversando com esse cara, para ele entender. E não vai direto, você está fazendo bullying com a Regina. Então, por que você faz bullying com a Regina? Ele não vai dizer que faz e nem vai entender. Mas se você chegar nele e falar assim, puxa vida, você tem 5 alunos na sala, queria que você me falasse um pouco do Pedro, da Ana, da Maria e da Regina. Quando ele for falando de cada um, quando ele chegar na Regina, que você já sacou que é o alvo dele, ele vai fazer alguns comentários que vai te fazer entender por que a Regina o incomoda, ou é o alvo dele. E aí você vai construindo, quebrando isso, mas você vê que em nenhum momento você puniu Aquele negócio ele. do CDF, nerd, né? Caramba, como eu ficava bravo. Não, isso daí é CDF, isso daí é nerd. Quer dizer, ele na verdade não estava querendo atingir a pessoa, né? Ele estava se sentindo incomodado. No bullying pode ser até que ele queira atingir, ou por estar incomodado de não ser que nem ele, ou de aquilo o incomoda, ou eu me fortaleço pela fraqueza do outro. E isso é muito comum. A senhora acha interessante, então eu acho que acho que talvez nós compartilhamos
no mesmo ponto de vista. Vamos ver se é isso mesmo. A atenção para o agressor, ela tem que ser tão igual ou talvez maior do que o agredido. Igual, porque você, da parte da vítima, você tem que fortalecer essa vítima. Você não tem que só acolher e proteger. Quando você protege, ele não se fortalece. Você não ia sobreviver se só te protegessem do fato de você ter um problema de vista. Tá, então eu vou te dar um exemplo. Agora, como a gente exemplificou a mim, vou te falar a minha experiência pessoal. A minha avó, a professora Maria Helena, que criou essa escola, pedagoga, ela tinha 4 netos. Tá? Um era o ouro, o outro era o diamante e eu era o lixo. Calma. Então eu vou Calma, não fica, todo mundo fica em choque quando eu falo isso, né? Todo mundo fica em choque quando eu falo isso. E eu cresci com a minha avó, sim. Tá? Eu não entendi o porquê. Mas dentro de mim, eu sabia que tinha algum motivo dela ter esse comportamento comigo. Tá? Quando eu fiquei mais velho, a minha avó, ela teve um aneurisma cerebral e tal. A gente acabou se mudando para o Guarujá em 96. E eu fiquei mais perto da minha avó, fiquei conversando mais com a minha avó. E um dia eu perguntei para ela. Falei assim, por que você tinha esse tratamento comigo? Eu sei que é alguma coisa, avó, que eu só preciso entender o porquê. Eu sei que você não me acha. Dentro de mim, eu já sabia que ela não me achava um lixo. Não sei explicar o porquê, tá? E aí ela falou assim pra mim, falou assim, Guilherme, ó, vou te falar o seguinte. Você tem esse olho machucado. E qual que era o meu problema? O seu pai, e eu via isso no seu pai, na sua mãe, eles te super protegiam demais. Sabe por quê? Porque na verdade eles não sabiam como lidar com isso. E se não tivesse alguém que você admirasse e gostasse, e que de alguma forma não ficasse passando a mão em você, o meu medo era que você se tornasse um ser mimado e fraco. Então eu fiz isso com dor no coração, mas eu o fiz para que você se fortalecesse. A maneira dela. A maneira dela. A maneira dela. E ela falou assim para mim, uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ela falou assim para mim, você... Eu falei, não, vó, eu queria entender, eu sei. O pessoal pensa que eu chorei, que eu me chorei. Eu falei, não, você tá certo. Eu falei para ela, você tá certo. Porque realmente o papai super protegia, super... A mamãe também. E alguém tinha que dar um break. E ela falou assim, não, e eu tô vendo que você tá lá na escola e tal, eu não tô mais lá, pra mim já, né? Ela, tipo, pra mim já acabou. E ela falou assim, você pode ser o diretor da minha escola. Ela nunca falou isso pro outro neto, ela falou pra mim. Porque você tá entendendo como é que é a coisa. E é engraçado, porque eu tive que fazer muita terapia por causa desse problema que eu tive. Lógico. Normal. Pra aprender a lidar, apesar que eu queria agradecer ao meu ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque agora ele sancionou a lei que quem tem a visão monocular é pessoa PCD, vira pessoa PCD, né? Então você acaba... compra carro mais barato. então, nossa, cara, eu pensei, não, eu tô agradecendo. Você se aposenta mais cedo, tudo vai rolar mais cedo pra mim. Fiquei tão feliz porque eu não sabia, eu descobri acho que há 2 meses atrás. Mas enfim. E o psicólogo sempre falava assim, ela não podia ter te tratado dessa maneira, ela não podia ter feito isso, ela não... você acha que isso não gerou... Eu falo, não, isso não gerou revolta nenhuma em mim. A forma como ela falava, a forma como ela tratava, a forma como... eu só queria entender. E eu só fui entender depois de muitos anos, quase 20 anos depois, quando eu tava... Mas eu sabia que Você tinha... percebe, eu entendo a proposta dela, a preocupação dela, mas ela fez você esperar 20 anos. Sim. É muito tempo. Ela podia ter feito também por outros caminhos, não estou Poderia julgando. ter feito por Poderia outros ter caminhos. chegado nos seus pais e dito, vocês não estão ajudando ele fazendo isso. É porque era uma situação complicada, porque veja só, a gente não convivia com a nossa avó o ano todo. Sim, era esporádico. de Era visitas. bem esporádico. Então eu acho que ela esperava esse momento esporádico, principalmente quando os meus pais não estavam, porque eles deixavam
a gente com ela, pra falar, meu, assim, eu até falo o seguinte, né, que tem vezes que eu tenho até pena algumas vezes quando a pessoa vai me ofender ou vai tentar falar, porque eu falo, cara, você fica com pena, porque você vê aquela pessoa ali, ela já não quer mais argumentar, ou ela já chegou à conclusão que ela tá errada e ela só não quer admitir, entendeu? Então, meu, Ela tem poucos pega e sai argumentos, ela andando. tem pouco desenvolvimento argumentativo e aí mais prático xingar. Assim se É, resolve no trânsito, isso. né? Eu acho que assim, a gente tem muito ainda que evoluir, né, nessa questão de desenvolvimento moral, né? Tem alguns estudos que falam sobre isso. E a questão, eu não vou me alongar aqui, mas assim, a gente oscila muito a depender da situação, para que momento você vai atuar como, Tá, né? Se for tá. uma Tô entendendo o questão, que você tá falando. então, Kohlberg definiu que ele é da linha do desenvolvimento moral, baseado um pouco em Piaget. Tem gente muito melhor ainda já falando disso, mas ele definiu que o desenvolvimento moral podia ser dividido em 3 etapas, sendo 2 em cada etapa, 2 eixos. Então tem o nível 1, que é a criança pequenininha, que obedece pelo medo. Não sei O até nível 2, que medo. Porque não, obedece pelo minha medo. filha vai fazer 2 anos e Mas foi ela, quando ela tinha 1, talvez. ela olha Que pra é mim e essa fala. geração, não, a geração que faz na TV, que faz assim, achando que é touch, tá em outro nível. Aí o nível 2, mais ou menos, eu estou falando muito em linhas gerais, eu obedeço para não decepcionar quem eu gosto, Faz mais sentido pra mim. nesse momento. Só que assim, o nível 6 é um nível que eu obedeço pelo princípio universal. É bom para todo mundo, não só para mim. E pode eu não concordar, mas eu vou cumprir, porque é um bem maior para Eu todos. acho que deve ser o nível que tá o japonês. Ele pega o lixo que tá na rua, joga no lixo, Ninguém porque. está num nível só. A gente oscila nesses níveis. O problema é que uma das últimas pesquisas feitas no Brasil, a maioria dos brasileiros estava no nível 2 e 3. O 3 eu obedeço porque se pegar eu estou frito. Eu não uso o cinto de segurança porque eu sei que vai proteger. Eu uso porque senão eu tomo multa. Até que no Brasil é interessante, né? Porque o meu carro, por exemplo, quando eu não coloco o cinto de segurança. Ele fica berrando. Não, Ele não anda, ele fica Não, berrando. ele é bem educado. Ele começa assim, ó. Pi, pi, pi. Se andou mais, ele fala. Pi, pi, pi. Ou você põe o cinto ou você não anda. Você escolhe. Então, não é que o carro não vai andar. Então, ótimo, vou pegar esse exemplo. Numa sociedade de nível 6, não precisaria ter isso no carro. Deu para entender? Sim. Você põe, porque aquilo vai te enlouquecer. Não sei, pode não ser o seu caso, se você é aquele automático que já entra e põe o cinto. Mas se o cara é daquele que resiste, esse carro é para ele poder pôr o cinto. Você percebe? Ele não põe o cinto porque protege a vida Aí o dele. brasileiro fala que não, eu não tenho que usar cinto, por quê? Porque o ônibus não tem cinto para todo mundo. Já. Você tá entendendo? Não, ou o cara que... Existe um livro que eu gosto muito. Existe 2 livros que eu gosto muito. Um é do Fernando Savater, um filósofo espanhol, que escreveu Ética para Meu Filho. Não conheço. Indico. Ética para o meu filho. Ética para Meu Filho. E tem vários livros. Ô, Matheus, quando fizer a edição, põe o link da Amazon, já para o pessoal já Fernando conseguir Savater. buscar. E tem um que é do Yves Delatelle, que chama Ética para Meus Pais. É um livro que você lê numa sentada e chora de rir. Porque é um menino contando a vida social da família dele e ele questionando valores morais e éticos dessa família. É muito bom. Um dos episódios, eles tinham que ir para o cinema e eles estavam atrasados. E o pai dele, que tinha que pegar uma estrada para chegar no shopping, usou o acostamento para chegar a tempo. Esse povo é lerdo, não sei o quê. Quando ele chegou na fila do cinema, um casal passou na frente deles. Isso é um absurdo. Aí o menino pensa assim, mas para passar no acostamento pode, para um casal só entrar na nossa frente é errado? Ele passou um monte de carro. É muito legal esse livro, porque ele começa a fazer você pensar o quanto você às vezes age em prol do seu benefício,
E passa por cima de Parece que princípios. quando é pra você, vale tudo. Passa por cima de princípios. É muito bom esse livro. Eu indico os dois. Professora, eu vou dar mais um exemplo pessoal meu. Eu passei assim estou passando, né, por uma batalha muito grande na minha vida. Eu sempre quis ser pai. A gente tem uma filha maravilhosa, Maria Luísa, tem 2 anos e 2 meses. Menina linda, saudável, só tenho que agradecer a Deus. Mas eu nunca quis ter um filho que bebesse. E eu sempre bebi. Vai fazer daqui a pouco quase 8 anos que eu não bebo mais. Então eu já comecei há 8 anos atrás a me preparar e pensar nessa situação. Uhum. E eu fumava. E eu não queria ter uma filha que fumasse. Então vai fazer agora quase 10 meses que eu não fumo. Parar de fumar é uma batalha. Eu sei, eu fumava. Então você sabe, é uma batalha. E eu falei assim, meu, eu não posso beber, e hoje fica bem na minha cabeça que existem certas coisas que eu não posso fazer e que eu tenho que abdicar porque senão a minha filha não tem obrigação nenhuma de fazer. Eu não posso chegar para ela e falar, papai, se ela vê papai fumando, por que ela não vai poder fumar? Se ela vê papai bebendo, por que ela não vai poder beber? Se ela vê papai fazendo determinadas coisas, por que ela também não pode? Né? Então é uma luta que, assim, celular. Ela vê eu e minha esposa mexendo no celular. Quem sou eu, em determinadas situações, de falar para ela, não quero que você mexa no celular. Não. Ela tem que entender que, às vezes quando eu vou falar isso, eu apanho de pai, né? Porque tem pai que é contra a terra, tem pai que, sei lá, é contra o mundo, né? Eu falo, não, a minha filha, desde 1 ano de idade, ela mexe no celular e ela vai entender e compreender que existe um tempo em que ela pode mexer e existe outro tempo que ela não pode mexer. Eu não vou ser repreensivo, eu vou ensinar para ela que tem o tempo certo e tem o tempo errado. Né? E muita gente fala, mas você tem coragem de dar uma tela? Tem. Sabe por quê? Porque ela vai mexer em tela a vida dela inteira. Então, eu acho que assim, a gente quando fala de educação de filho, é outra história. Porque fica uma coisa muito pessoal. Que é uma coisa de pessoal mesmo, e a gente precisa respeitar todas essas. Mas eu vou só te dizer uma coisa, e aí depois a gente conversa quando ela tiver 15, 16 anos. O ato de você não fumar e não beber não garante que ela não vá fazer isso, 100%. tá? 100%. Mas você pode até argumentar, ó, isso não é legal, eu já fiz e sei que não é legal. E pelo menos eu fiz a minha parte de não dar o exemplo. Ponto. É isso. Você pode dormir tranquilo por Certo. falta de exemplo. Exatamente. A gente, enquanto pai e mãe, É porque aí também que gera a frustração em muito pai. eu não posso falar nada. Porque ele vira e fala, não, caramba, mas eu fiz tanto, eu não, sabe? E a gente esquece que o quê? No final, quem vai decidir o que ou não fazer São eles. são eles, e ponto final. Você fez o seu melhor. Quando você decide compartilhar esse planeta com outras pessoas, e você põe um filho no mundo, ele é para o mundo no sentido assim, o que eu espero é ter dado o melhor caminho possível para que ele tenha integridade. Eu não quero outra coisa. E eu acho que a gente precisa cuidar também, nessa nova geração que vem vindo de pais. Ai, eu quero que meu filho seja feliz. Gente, ninguém é feliz o tempo inteiro. Não, não vai conseguir. Então vamos parar de querer só que meu filho seja feliz. Vamos ensinar meu filho a ser. Ser. Só isso. Então vai ter dias que ele não vai ser feliz. Porque só felicidade pela felicidade... É supérfluo, é dopamina pela dopamina, não leva a nada. Ele tem que ser respeitoso, acolhedor, educado, no sentido de não educado como a minha avó queria que eu fosse educada, mas educado no sentido de olhar para o outro como sendo um outro ser. É isso que eu quero. Empatia. É respeito. É ter integridade. É isso. Dinheiro ele conquista. O resto ele vai conseguir. Eu não preciso desejar isso e nem quero desejar para ele felicidade constante. Isso não é real. Gente, nem eu. Isso não é real. Eu acho que se a gente pudesse aqui encerrar o nosso podcast... Era esse. Seria... Não dá para ser feliz o tempo todo, Exatamente. gente. Porque a gente não é feliz o tempo todo. Não é que a internet diga isso. As pessoas só postem o que eu como, o que eu sou, como eu sou maravilhosa, como eu sou feliz. Na vida real não é assim. Não sabemos. Bom, pessoal,
Infelizmente, chegamos ao fim aqui. Mateuzinho já cenou 2 vezes. Nossa, eu não Passamos vi. do tempo, eu também não. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Professora, foi um prazer. Você vai ver. Obrigado. Obrigada. Até mais.